Pessoal, esse primeiro vídeo que eu vou fazer vai ser falando sobre a notação complexa, que ela é muito útil quando a gente trata de problemas no domínio da frequência. Então, o que é a notação complexa? O que significa usar essa notação complexa para quando a gente está lidando com ondas no final do dia, né? A maneira mais simples de introduzir isso é dessa forma aqui. Você pensar que o que é um sinal ondulatório, né? Vamos pensar numa onda senoidal. Opa. Pensar numa onda senoidal. O que você tem? O seu V de T, mais uma tensão senoidal, ou qualquer função que é uma senoide, né? Você tem uma amplitude, que é um cosseno, ou um seno, né? Tanto faz, essa é uma fase, vezes ômega T mais um φ, certo? Eu posso escrever essa expressão usando a equação essa equação para o cosseno, né? Usando o cosseno em termos da exponencial complexa, dessa forma aqui. Ó. Isso aqui é a forma de escrever o cosseno usando a exponencial complexa. Eu posso escrever o tal V de T dessa maneira aqui. V0 sobre 2 é elevado a I ômega T vezes elevado a I φ. Isso tudo aqui mais é elevado a menos I ômega T vezes elevado a menos I φ. Então, isso aqui, gente, eu consigo falar que isso aqui, ó, é a parte real de uma função, agora de uma tensão complexa. E quem que é essa tensão complexa? Esse V tilde T. Ele é igual o V0, a amplitude, é elevado a I φ. E para ver isso é razoavelmente simples. Como é que você calcula a parte real de um número imaginário? Você soma a parte real mais a parte imaginária, né? Mais o conjugado complexo, né? Se você pega um real de Z, por exemplo, né? A parte real de Z vai ser meio de Z mais Z estrela. E quem que seria o V, no caso? Se você olhar aqui, quem que vai ser o Z, né? O Z, então, vai ser esse cara aqui, né? Vai ser... Desculpa, gente, eu escrevi errado aqui. V0 til é elevado a I ômega T, onde o V0, né? Til é igual ao V0 é elevado a I φ. Agora sim. Então, essa aqui será a ideia da notação complexa, né? Que a gente usa. Então, a parte principal desse vídeo é essa, só para falar que a gente usa esse tipo de coisa e que um cosseno pode ser pensado com a parte real dessa nova função com número imaginário, né? Então parece uma coisa bem simples, na verdade, e de certa forma é uma coisa bem simples, né? Mas é extremamente útil. Então aqui no restante desse vídeo eu vou falar um pouco de algumas utilidades dessa notação complexa, né? A primeira delas é o seguinte, é que a gente pode... se você assume que os seus elementos são resistores, capacitores e indutores, você agora pode passar a tratar, quando você vai para essa notação complexa, né, você pode tratar a sua capacitância, a sua indutância e a sua resistência como números complexos, desde que eles tenham uma oscilação. Por exemplo, vamos colocar aqui primeiro, você pode tratar a sua capacitância, a sua indutância, como sendo resistência, só que uma resistência complexa. Né? Agora ficou um pouco mais claro. Vamos lá, então. Se eu pegar, por exemplo, isso aí seria a ideia da impedância complexa. Né? Aí aqui é o seguinte. Deixa eu fazer na outra página aqui, se eu copiar isso aqui. Copiar e fazer aqui na outra página. Colar. Então, o que seria essa impedância complexa? Seria o seguinte, pensa assim, eu vou pegar, primeiro, eu vou considerar que eu tenho uma determinada tensão, que é um número complexo, que é uma senoide, né? Eu tenho um cosseno de ômega T mais um φ, com fase e com amplitude, né? E eu vou, como a gente falou antes, como eu falei antes para vocês agora, né? Agora há pouco, eu vou tratar isso aqui como sendo a parte real desse V complexo. E onde, né, o meu V complexo é igual a um V0 elevado a ômega T. Então,
o que acontece, por exemplo, quando eu tenho, se eu assumo, né, eu vou assumir que além de eu ter essa tensão, a tensão complexa, eu vou ter também uma corrente complexa, né? O meu V, o meu I. Aliás, para resistência é bem simples, na verdade, né? Para resistência eu não preciso nem assumir nada, né? Para resistência, quem que vai ser a corrente que eu vou ter se eu passo por um resistor? O meu I vai ser, e o I de T, né? Vai ser V0, vai ser V de T sobre R. Então eu posso, isso aqui vai ser igual a um I0 cosseno de ômega T mais φ. Então eu posso essencialmente escrever o meu I de T como sendo, usando o mesmo esquema que eu tinha usado antes, né? Usando a parte real do I complexo, onde esse I complexo é igual a I0 vezes elevado a I ômega T, onde esse 0 é igual ao I elevado a I φ. Ou seja, essa amplitude complexa, né, tanto no I quanto no V, ela tem tanta informação da amplitude quanto da fase, né? Imagina o seguinte, né? Tá, a gente fez para resistência, então vamos fazer para capacitância. Imagina aqui que você tenha, mesmo esquema, né? Você tem uma capacitor aqui, você tem uma tensão entre os terminais, né? Você tem um V de T aqui, certo? Para um capacitor, esse V de T ele vai ser proporcional à carga. Ele é a carga dividida pela capacitância, né? E para qualquer sistema, né, a carga ela vai ser a integral da corrente, certo? T dt, né? Então é o seguinte, gente, como que eu escrevo a corrente, né? A corrente no tempo vai ser, a corrente vai ser igual a derivada da carga, né? Vai ser igual a aqui, dq dt. Isso vai ser a capacitância vezes a tensão. E a tensão no tempo a gente vai escrever dessa maneira aqui, né? Mesma maneira que estava antes. Então isso aqui vai ser igual a V0C. Aí a derivada do cosseno é menos seno, né? Então isso aqui vai ser menos seno de ômega t mais φ vezes o ômega, né? Certo? Então, o que vai acontecer aqui? Eu vou agora escrever o seno da mesma maneira que a gente escreveu antes, usando a expressão para exponencial complexa, né? Então isso aqui vai ficar V0 ômega c menos, né? Vezes 1 sobre 2i elevado a i ômega t elevado a i φ menos elevado a menos ômega t elevado a menos i φ, zero, né? Como é apertado aqui. Então, e aí eu vou passar esse i para dentro, tá? Se eu passar esse i para dentro, como é que eu vou reescrever isso aqui de novo? Vai ficar assim, ó. Menos V0 ômega c vezes a parte real disso aqui, ó. I elevado a i ômega t elevado a i φ zero. Vocês podem fazer aqui, se vocês colocarem o i aqui dentro, né, esse que eu marquei aqui em azul, e fazer, você vê que esse menos aqui ele aparece quando você tira o complexo conjugado do i, né? Então, gente, isso aqui eu posso escrever como a parte real aqui vai ser a parte real tem esse menos aqui, né? Esse menos, o menos é seno, né? É o menos seno, tá bom. Então, o que acontece aqui? Eu vou escrever isso, escrevo de uma maneira simples. Na verdade, esse i aqui é embaixo, né? Acho que eu fiz alguma conta errada aqui. Ah, não, esse i é embaixo, desculpa, o i está aqui embaixo. Então aqui é 1 sobre i, né? Então daí que vem esse menos, eu estava achando estranho esse menos aparecer aqui. Então esse menos some porque, se eu posso escrever, né, 1 sobre i é igual a menos i, né? Então se eu escrevo isso aqui, deixar aqui em cima, 1 sobre i igual a menos i. Se eu escrevo isso aqui em cima, se eu troco, né, 1 sobre i por menos i, isso aqui eu posso ser escrito como sendo i ômega c vezes V0 tio, eu uso aquele mesmo esquema que eu tinha colocado antes, né? Que o V0 tio vai ser igual ao V0 elevado a I φ0.
e é elevado a I ômega t. Então tá vendo que aqui, quando você olha só para essa parte dentro da parte real, né? Se eu falar, por exemplo, igual eu tinha falado antes, que isso aqui eu vou chamar de I0, desculpa, I-til, né? Isso aqui vai ser o I complexo. Tá vendo que ele é proporcional ao V, né? Vocês conseguem perceber isso aqui? Na verdade, ele é proporcional ao V. Isso aqui, em vermelho, em verde, que eu vou marcar aqui, é simplesmente o V de T, né? O V-til de T. Bem, eu vou escrever na próxima página que para o capacitor, né? Para o capacitor, eu posso escrever a mesma coisa quando eu vou para o domínio complexo, né? Eu posso escrever então que eu posso escrever uma corrente que flui pelo capacitor é igual à parte real de uma corrente complexa, e essa corrente complexa ela vai ser igual a I de T vai ser igual a um I0 elevado a I ômega T, assim como acontece para a corrente, né? A tensão, desculpa. E o I0 vai ser, eu posso escrever, na verdade, né? Eu posso escrever o V0 igual a um ZC I0 pro capacitor, onde esse ZC é igual a esse carinha aqui, tá vendo? Esse ZC, ele é igual ao inverso desse número aqui, ó. Tudo bem? Porque aqui eu estou calculando I em função de V, né? Então o Z0 vai ser igual, o Z de C vai ser igual a 1 sobre I ômega C. Ou seja, eu estou convertendo quando eu faço essa abordagem de impedância complexa, eu estou convertendo equações que são que associam corrente com tensão com carga em relações que associam tensão com corrente. Ou seja, eu transformo a descrição do capacitor e do indutor numa descrição típica de resistência, entendeu? Se eu for fazer isso para o indutor eu não vou fazer aqui não, vou deixar para vocês. Mas para o indutor, se você faz exatamente a mesma conta, a única diferença é trocar, aqui, é isso aqui, ó, é você trocar isso aqui pela expressão do indutor, né, que depende da derivada da corrente, é L vezes a derivada da corrente. Eu vou ter a mesma coisa, V0 til igual a ZL I0 til, onde o ZL é igual a I ômega L, tá? Então, beleza, eu vou partir, é isso, é aqui que eu queria chegar. Depois eu posso fazer uma coisa mais avançada, falando sobre, né, quando você tem várias frequências, o que acontece, né? Isso não é só útil para senoides, né? Eu estou aqui falando de senoide, né? Mas como você pode pegar qualquer sinal periódico e converter numa soma de senoides, se você tiver, por exemplo, uma onda quadrada ou uma onda dente de serra, uma onda triangular, você consegue usar a mesma ideia e você estudar as várias componentes para várias frequências, né? Você usa a mesma coisa para várias frequências. E a outra coisa que eu também não mencionei é a principal utilidade disso é para circuitos que são lineares, ou seja, circuitos que a tensão está associada à corrente, a tensão ela é proporcional à carga ou às suas respectivas derivadas, né? Ela é proporcional ou à carga, ou à corrente, ou à derivada da corrente. Então, a tensão, assim, a diferença de tensão, né? Depois eu posso também fazer um vídeo explicando um pouco melhor isso. Mas esses circuitos lineares têm essa característica, né? Que se você entende essa relação, ela se mantém, né? Se eu calculo essa relação aqui, né? A parte mais detalhada do vídeo passou, né? Mas se eu olho esse tipo de relação aqui da parte real, ela se mantém se eu tenho um sistema linear, né? Se eu tenho algo que é linear, como por exemplo a soma, né? Se eu tiver uma soma, a parte real de A mais B vai ser igual à parte real de A mais a parte real de B, né? Então eu posso simplesmente tratar assim. Se eu tiver A ao quadrado, né? A parte real de A ao quadrado, onde A é um número complexo, ela é diferente da parte real de A, tudo aqui elevado ao quadrado, né? Então aí essas relações não valem, por isso que ele tem que ser linear, né? E o fato de ser linear também permite que você trate
Se o sistema é linear, você pode simplesmente somar todas as componentes de frequência, elas são independentes. Se o sistema é não linear, você tem que considerar, você pode ter mistura de frequências, né? Um exemplo de circuito não linear que existe em eletrônica é o diodo, né? O diodo é um exemplo de circuito altamente linear, então essas coisas não funcionam tão bem para o diodo. Você pode usar também, né, essa abordagem complexa, mas ela não é tão útil quando você tem sistemas só formados por resistores, por indutores, por transformadores, né? Transformador também é um dispositivo linear, né?